pessoas lindas. Então, neste vídeo hoje nós vamos falar de um esquema de compreensão de constantes culturais e de que maneira é que esse esquema interpretativo nos pode ajudar nas nossas relações interculturais entre Portugal e Japão. Portanto, se vocês tiverem um objetivo relacionado com estudo, trabalho, empresas, ou tiverem simplesmente interesse em estudos sociais, antropologia cultural, interculturalidade, talvez vocês vão gostar neste vídeo. O desafio foi lançado pela Marta Castro, que é psicóloga, que vive no Japão, e que isto são temas que ela também visita sistematicamente no seu trabalho, nomeadamente na consultoria para apoiar expatriados que estão no Japão. Tanto a Marta como eu, que aliás falamos durante horas e ainda bem, tanto a Marta como eu temos muito para vos dizer que nós achamos que pode ajudar a vossa experiência para planearem viver, estudar ou trabalhar no Japão ou para saberem mais destes assuntos. E nós vamos basear-nos num livro, a Marta vai falar mais disso, vamos falar da autora deste livro, vamos falar dos estudos nos quais a autora deste livro se baseou. Olá a todos! Pois é, eu desafiei a Inês para conversarmos sobre este tema da comunicação intercultural. O que é a comunicação intercultural? É a ciência que estuda a comunicação nas várias culturas e como a própria cultura influencia a comunicação. Porque é que eu achei este tema interessante de ser abordado com a Inês? Porque eu trabalho aqui no Japão com expatriados e percebi que falar sobre o estilo de comunicação de onde a pessoa vem e fazer a comparação com a comunicação no Japão ajudava imenso às pessoas a se adaptarem ao país, aos colegas de trabalho e a perceber melhor o que está a acontecer quando as pessoas dizem choque cultural. Como se costuma dizer, saber é poder, e aprofundar este tema eu achei que ajudaria quem quisesse vir para o Japão estudar ou trabalhar a perceber um pouco melhor determinados comportamentos e atitudes que nós temos e que contrastam com a cultura japonesa. Por exemplo, uma das minhas primeiras clientes aqui no Japão já tinha vivido no Japão. Ela é alemã, tem um marido japonês e tinham estado no Japão aqui há uns anos. Ela conseguiu encontrar um trabalho, mas teve uma experiência bastante negativa. Os colegas punham-na de parte, não fez amizades, não teve boas relações profissionais, não conseguiu desenvolver o japonês e voltou para a Alemanha muito frustrada. E agora estava novamente no Japão e com algum receio de ter a mesma experiência e ela queria muito viver aqui. Começámos a analisar estas preferências e o estilo de comunicação cultural e com alguns exemplos práticos que ela tinha tido no seu trabalho, teve imensos insights. Ela disse-me, eu agora percebo tantas coisas que aconteceram e que fui mal interpretada e isto ajudou-me imenso e agora sei que eu consigo fazer melhor. Ela, entretanto, encontrou um trabalho aqui e reconhece imensas situações que nós falámos nas nossas sessões e consegue melhor adaptar-se à cultura e está a ter bastante sucesso no trabalho dela. A cultura é como ter umas lentes. Nós olhamos para o mundo à nossa volta e interpretamos e julgamos de acordo com o que nós aprendemos na nossa cultura. Conseguir identificar as nossas lentes, reconhecer o que está a acontecer, é meio caminho andado, não digo para evitar totalmente, mas para resolver alguns dos mal-entendidos e conflitos que podem facilmente acontecer. Porque o que é bom, o que é mau, o que é certo ou o que é errado varia com a cultura. Sabem quando é que nós podemos ver que estamos a passar por um choque cultural? Quando começamos a julgar. Eu lembro-me de um almoço de trabalho, um senhor australiano olhar para a mesa do lado e comentar connosco: como é que aqueles pais japoneses deixam a criança sorver a comida? Eles não sabem que nesta idade a educação começa? Ora, sorver noodles não é considerado má educação no Japão. Aliás, eu desafio a quem venha ao Japão e tentar comer noodles a escaldar sem fazer barulho. Isto é um exemplo muito básico, mas há muitas situações que acontecem e que nós não conseguimos ver, porque a cultura é como um iceberg, tem uma enorme parte que é invisível, como as nossas crenças, algumas normas, os nossos valores. Nós vamos basear-nos no livro da Erin Meyer. Ela é uma professora de gestão e trabalha com líderes e equipas multiculturais. Ela criou um mapa com 8 dimensões onde existem diferenças culturais e este mapa ajuda a descodificar algumas diferenças que existem entre países. Nós vamos focar-nos sobre as diferenças entre Japão e Portugal com base neste mapa.
Atenção que esta autora se baseou noutros cientistas, nomeadamente o Edward Hall e Hofstede, são cientistas que se dedicaram a estudar estas questões e foram eles que encontraram as dimensões. E nós podemos indicar mais bibliografia a quem tiver curiosidade em aprofundar estes temas. Aqui nesta parte do vídeo eu estou aqui para vos falar de um mapa, ou seja, um esquema que esta autora criou e que nós vamos pôr aqui no vídeo. Vou-vos falar em particular da distância, da diferença em dimensões particulares. Então, considerando a posição relativa, e que essa posição relativa entre Portugal e o Japão neste esquema é que tem mais impacto na definição de estratégias de sucesso, é, portanto, mais relevante observarmos as dimensões em que há maior distância entre Portugal e o Japão para minimizar os fracassos provocados por desconhecimento ou falta de preparação. A dimensão em que existe mais distância é a dimensão da decisão. O Japão está para o lado da decisão consensual entre grupos e Portugal está para o lado da decisão top-down, chamada decisão top-down, do topo para baixo. O facto do processo de decisão ser mais consensual no Japão pode ser particularmente confuso para o indivíduo da cultura portuguesa que o inferiu erradamente, que viria a ser um processo hierárquico. O que acontece é que o Japão tem um estilo de liderança de facto hierárquico. Existem escalas sociais ou pirâmides sociais, a hierarquia é muito claramente definida em qualquer grupo, família, organização, grupo de amigos, etc. Então, para alguém que vem da cultura portuguesa, observar como o Japão é hierárquico no seu estilo de liderança, falo inferir erradamente que estrutura de liderança e capacidade de decisão ou tomada de decisão são a mesma coisa. Mas na cultura japonesa, os traços, os comportamentos e as características do que é um líder, aquilo que se define como liderança, como figura de autoridade, é muito diferente do processo de decisão. Quando os portugueses entram no Japão e já vêm com uma predisposição de confluir, congregar estas duas dimensões, é mais difícil para eles habituarem-se a este contraste grande entre como é que o Japão funciona ao nível da liderança e como é que o Japão funciona ao nível da tomada de decisão. Na cultura portuguesa, estas dimensões confundem-se, mas no Japão não. A segunda coisa que eu vos quero dizer corresponde ao que vem em segundo lugar neste mapa, ao nível da distância, que é a dimensão da calendarização. Na dimensão da calendarização, o Japão tem uma noção de tempo linear e nessa mesma dimensão Portugal tem uma noção de tempo flexível. Esta é a segunda dimensão com maior distância entre os dois países. O que é que isto significa? Significa que o principal risco de desentendimento nesta dimensão é a caracterização da incompetência de parte a parte, devido à forma como cada uma das culturas associa, respectivamente, a conformação com o pré-agendamento, no caso do Japão, ou a capacidade de integrar dados novos na calendarização durante o próprio processo, como é o caso de Portugal. E associam isso, identificam isso com noções fundamentais do que é ser profissional, competente e eficiente. Então, como na cultura portuguesa se caracteriza o que é ser profissional, competente e eficiente pela maior capacidade de introduzir mudanças e reestruturar calendarizações com dados novos que entram a meio do processo, isso é diametralmente oposto do estilo japonês, em que introduzir dados novos durante o processo e transformar a calendarização, integrando essas aprendizagens durante o processo, é considerado incompetente, não profissional e ineficiente. Então nós já vemos que podem acontecer aqui equívocos
provenientes do bias cultural de onde as pessoas vêm, mas ter consciência deles é o primeiro passo para perceber que a maneira de trabalhar e a maneira de comunicar, fazer um ajuste nisso, pode transformar muito as vossas hipóteses de sucesso. Em terceiro lugar, ao nível da distância relativa, nós temos a dimensão da avaliação e a dimensão do desacordo ou do confronto. Na dimensão da avaliação, estamos a falar do feedback negativo ou positivo que se dá a grupos ou a pessoas. Na dimensão do desacordo ou do conflito, estamos a falar da resolução de conflitos. Portugal, na dimensão da avaliação, é mais próximo do feedback negativo direto. Não fica no extremo, não é 100% feedback negativo direto, fica mais ou menos a meio, mas é mais próximo desse lado, enquanto que o Japão está no extremo do feedback negativo indireto ou ausência de feedback negativo. Na dimensão do desacordo ou da confrontação, Portugal é mais confrontacional que o Japão e o Japão está no extremo de evitante. O que nós temos aqui nestas duas dimensões é que o Japão está no extremo e Portugal está a meio. Os trabalhadores, estudantes, pessoas portuguesas têm noção de que não são os mais confrontacionais, que não são os que dão mais feedback negativo, porque têm experiências com outras culturas, sejam elas culturas europeias, norte-americanas, etc. Então têm uma percepção de si mesmos, imaginam-se a si próprios como uma cultura que evita conflitos, ou como uma cultura que não dá muito feedback negativo, porque comparam-se com as outras culturas com as quais têm uma experiência elementar. Como se imaginam a si próprios dessa maneira, estão particularmente chocados ou ficam particularmente chocados quando têm uma situação real, não é da vida real, em contactam com uma pessoa ou uma organização japonesa que estão no extremo oposto. Então reparem, por causa de Portugal se encontrar no meio desta tabela, têm a noção de que não é um país que dá um feedback negativo muito bruto, não é um país onde a confrontação se faça sem vergonhas e, portanto, já se imaginam a si mesmos como se estivessem do outro lado da tabela, mas não, porque do outro lado da tabela, nos extremos, está o Japão. E, portanto, esta dificuldade entre ajustar a sua expectativa e a sua imagem de si àquilo que é esta versatilidade, esta nuance de espectro, muitas vezes dá aso ainda a mais equívocos do que se cada um deles tivesse já a priori a noção de se encontrar num sítio específico desta tabela. Então estas dimensões, estas duas dimensões que eu falei agora, ocupam o terceiro lugar no que diz respeito às dimensões que têm maior distância relativa. Há muita gente que estuda japonês e domina o japonês e mesmo assim acaba por ter experiências menos positivas no Japão. Isto porque aprender a língua, apesar de ser obviamente muito importante, não dá estas ferramentas nem dá este conhecimento. Se pensarmos que a linguagem verbal é apenas uma pequena percentagem da comunicação, podemos inferir a quantidade de interpretações erradas que podem surgir mesmo usando a mesma língua. A Inês mostrou muito sumariamente algumas dimensões onde nós podemos encontrar diferenças entre o Japão e Portugal. Eu gosto sempre de referir a dimensão da comunicação de alto ou baixo contexto. Eu vou dar um exemplo do meu filho, que apesar de estar numa escola internacional, a maioria dos professores são japoneses. Quando perguntamos, normalmente em Portugal, queres alguma coisa? Aprendemos a dizer não obrigada ou estou satisfeito. No Japão, dizer não é sentido como confrontacional e não é muito educado dizer não. É demasiado direto para o estilo de comunicação que eles têm. Então o meu filho aprendeu a responder-me maybe later. Eu sei que este maybe later mais tarde não vai chegar e que é a maneira que ele aprendeu a dizer-me não. Quem aprende japonês aprende que basta dizer choto e que cabe a outra pessoa perceber que isto quer dizer não. Para quem vem de uma cultura mais direta, como os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, isto pode gerar alguns mal-entendidos, porque podem não perceber que existe uma mensagem por decifrar por trás. Então podem ficar à espera de um trabalho que nunca vai ser apresentado, uma reunião que não vai acontecer ou uma tarefa que não vai ser apresentada. Um detalhe importante é que a maioria dos mal-entendidos
não acontece quando duas pessoas de alto e baixo contexto se juntam, mas quando duas pessoas de culturas diferentes de alto contexto se juntam, pois podem interpretar a mesma frase de maneiras diferentes. No geral, quanto mais antiga a história de um país, maior tendência tem para ser de alto contexto, ou seja, as pessoas percebem pelo contexto aquilo que é dito. E o Japão é das culturas que está no extremo do alto contexto. Eu vou dar o exemplo do meu filho, quando fomos ao médico. Enquanto esperávamos pela nossa vez, ele começou aos saltinhos no sofá. E a senhora da recepção veio ter comigo e disse: "O seu filho é sempre assim tão genki, não é? Genki energético." E eu respondi: "Peço imensa desculpa, eu vou pedir ao meu filho para ir brincar para o cantinho das crianças." E a senhora disse-me: "Muito obrigada, isso seria muito melhor." Se analisarmos, podemos ver que eu interpretei as palavras dela, que queriam dizer: "Por favor, o seu filho tem de parar este comportamento." Para quem vem de uma cultura mais direta, poderia ter continuado esta conversa: "Pois é, nem imagina, ele está sempre aos pulsos, ele é tão energético." E não corrigir o filho, não é? E a japonesa poderia ter pensado: "Mas porquê que ela não corrigiu o comportamento do filho? Eu disse-lhe, eu dei a entender." Vemos como a mesma frase poderia ter sido mal interpretada, gerando mal-entendidos e até confirmando estereótipos, não é? Ela poderia ter ficado a pensar: "Estes estrangeiros são mesmo mal criados", ou "A mãe não fez o que lhe pedi." Espero que este tenha sido um bom exemplo do que vamos falar nos próximos vídeos, que ajude. Deixe comentários e dúvidas. Obrigada! Eu espero que a análise desta tabela, que ainda aqui é muito superficial, vos ajude um bocadinho a perceber daquilo que eu e a Marta queremos falar mais nos próximos vídeos. Nós queremos dar exemplos concretos e nós queremos saber também as vossas dúvidas em relação a este tipo de conteúdos, porque nós queremos ajudar-vos a terem sucesso nas vossas iniciativas entre Portugal e o Japão, sejam elas académicas, profissionais, de pesquisa, empresariais, etc. Portanto, falem connosco, digam-nos as vossas questões, comentem aqui em baixo e nós vamos produzir mais vídeos como este.